Oiê, eu sou a Gil e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que eu gasto por mês morando sozinha. E eu já tô aqui, ó, com a minha agenda na mão, com todas as anotações, né, de tudo que eu gasto durante o mês morando sozinha. E eu fui aqui por ordem de prioridade, né, que são os gastos fixos. E o primeiro gasto aqui é com aluguel. E lembrando que eu moro no entorno do Distrito Federal, então é muito mais acessível, né? Morar aqui é muito mais barato, né? O aluguel. E eu moro em um apartamento, né? De 2 quartos, tem lazer completo aqui, tem piscina, tem área de churrasqueira, tem parquinho para criança, né? Para quem tem filho, tem quadra e eu pago R$ 750. Sim, gente, o aluguel aqui é muito mais acessível. Eu não pago taxa de condomínio também, é só esse valor mesmo. E o próximo gasto são as compras, né, de supermercado, que também são gastos que a gente tem mensalmente. Esse também não tem como a gente fugir, né, que é a alimentação, né? A gente precisa da alimentação para se manter, né, vivo. Eu tenho um vale alimentação, né, do meu trabalho, de R$ 500 e isso já ajuda demais, né? Já esse valor eu faço todas as compras mensais e muitas vezes ainda sobra um pouco, né, dentro do cartão, porque como eu sou sozinha, então o gasto ele acaba sendo menos. O próximo gasto mensal que eu tenho aqui é a água. A água, ela vem um valor um pouco mais caro do que a energia, por exemplo. A minha água, ela vem em torno de 120, 140 reais. Eu não sei por que também disso, mas é esse valor, né? São 140 reais de água. A energia, como eu falei, é um valor mais baixo. Eu pago entre 80 e 84 reais de energia. Eu coloquei essa faixa, essa variação, né, de 80 a 84 reais, porque às vezes vem 82, vem 84, vem 80, às vezes vem um pouco abaixo. Então eu coloco nessa casa dos 80 reais. Internet, né, Wi-Fi, eu pago 117 reais. No início, quando eu cheguei aqui, eu pagava 110, mas depois sofreu reajuste, foi para 117 reais. Plataformas de streaming, em outros vídeos eu já falei que eu não tenho nenhum tipo de assinatura de Netflix, Globoplay, por exemplo, Disney, porque eu não conseguia assistir, eu ficava pagando mensalmente R$ 50 por algo que eu não estava usando e no final de 12 meses, se eu for contabilizar tudo, colocar tudo na ponta do lápis, são R$ 600 de gasto em algo que eu não estou utilizando, então é 0 centavo. O gás aqui na minha região, ele tá entre 90 e 95, muitas vezes a distribuidora, eles fazem algumas promoções, mas é R$ 95. E aqui não é um gasto mensal que eu tenho, normalmente eu troco o meu gás entre 4 meses a 6 meses, depende da frequência. Como eu cozinho só uma vez por semana e faço marmita e passo a semana inteira me alimentando com as marmitas, então eu consigo economizar. Aí, muito raramente, às vezes eu faço um chá, mas eu também tenho aquela chaleirinha elétrica. Às vezes eu ligo ali o fogão para fazer um chá ou um cuscuz. E é isso, R$ 95. Água, aqui eu compro também o galão de água, esse galão de 20 litros. E aqui são R$ 15, então o galão de água ele dura uma semana, porque eu passo o dia inteiro fora e eu só tomo água praticamente à noite, quando eu chego em casa, ou aos finais de semana, sábado e domingo, que também são meus dias de folga do trabalho. Compras semanais, gente, no mercado, com aqueles R$ 500 que eu falei, que é do Vale Alimentação, eu compro o grosso, assim, que a gente fala são as proteínas, né? Carne, frango, alguns legumes que já vêm embaladinhos, que eu costumo congelar e guardar, né? Para ir fazendo as marmitas nas sextas ou nos sábados pro longo da semana. E aí, assim, como essas compras semanais, elas são normalmente aqui para casa, normalmente não, sempre compras de alimentos perecíveis, que são o que? Frutas, né, legumes in natura. Eu prefiro comprar ao longo da semana do que comprar e estragar. E aí eu compro a quantidade que eu vou consumir na semana
e é aproximadamente R$ 60. Às vezes 40, às vezes 60, mas eu prefiro deixar fixado em R$ 60. Transporte é deslocamento da minha casa até o trabalho e do trabalho até minha casa é aproximadamente R$ 300. A passagem aqui de onde eu moro para o trabalho é mais barata, porém, como eu moro em um lugar onde onde tem 3 cidades em que os ônibus passam dentro da minha cidade para poder chegar até as próximas 2 cidades, então às vezes eu embarco em um ônibus que muitas vezes é mais caro, a passagem é R$ 10, e aí se eu tiver com muita pressa, querendo chegar mais rápido, eu embarco no primeiro no primeiro ônibus que passa. Então, e muitas vezes a passagem tem passagem de R$ 10, que é a cidade mais longe, aí tem uma outra passagem de 8, uma outra cidade, aí tem outra passagem que é 9 e pouco, então eu embarco no que vier primeiro, dependendo do dia, se eu tiver com muita pressa de chegar em casa. Conta de celular, eu também não tenho plano de celular, eu tinha um plano que ele custava R$ 39,99, só que aí começou a me dar alguns probleminhas, eu também cancelei, e aí eu coloco R$ 20 assim por mês. Como eu tenho Wi-Fi em casa, eu uso muito Wi-Fi de casa, né? E aí, para usar na rua, eu coloco R$ 20 e aí vem 2 gigas, né? Que é aqueles pacotes que a gente adquire dentro da operadora por mês, é o suficiente, porque normalmente quando eu só tô na rua, quando eu saio de casa pro trabalho, eu trabalho para casa, ou quando eu vou no cinema. Então, eu não uso muito a internet na rua e eu também não gosto de usar o celular no ônibus ou andando, assim, não uso. Então é algo assim, só por precaução mesmo, né? Então eu uso mais no trabalho, tem Wi-Fi e em casa também tem Wi-Fi, então R$ 20 é o suficiente. O temido cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito aqui eu posso colocar como um gasto variável, porque eu utilizo ele mais para exames, né? Quando eu vou em algum médico especialista, por exemplo, ginecologista, dermatologista, nutricionista, e aí eu uso mais para esses momentos esporádicos. Ou, por exemplo, eu vou viajar e eu não quero mexer na minha poupança, por exemplo, e aí às vezes eu compro, né, passagem, se eu precisar ir para alguma viagem, mas sempre quando eu compro, eu divido no máximo 4 parcelas, ou algo que seja muito caro. Por exemplo, todo ano eu faço uma bateria de exames e eu não tenho plano de saúde. Então, eu uso o cartão anualmente para esses gastos mais caros, digamos assim. Gasto não, porque saúde é investimento, nunca é gasto. A gente tem que ver a saúde como um investimento pra gente, né? Pra saber se tá tudo bem com o nosso corpo, com o nosso organismo. E aí são exames muitas vezes muito caros. E como eu normalmente quero saber o resultado logo, eu prefiro pagar do que ir, por exemplo, usar o Sistema Único de Saúde, né? E essas consultas, em média, aqui onde eu moro, eu acho caro, né? Um valor mais elevado, muitas vezes é 450, R$ 600. E os exames, muitas vezes, chegam a ficar um valor, assim, de R$ 1.000 ou de R$ 500, mas é anualmente os exames. Então, mais ou menos esse valor, e como não é algo mensal, eu não contabilizei aqui. Beleza, né? Salão de beleza, manicure, né? Pedicure. É um ramo em que as mulheres gastam muito. Também não vejo como gasto, talvez investimento, né? Mas eu mesmo faço as minhas unhas, o meu cabelo, quando eu preciso dar um cortezinho, assim, eu corto, como esses dias, né? Eu dei um cortezinho nele, eu gostei, né? Tá mais curtinho. E tudo sou eu que faço, né? Porque eu não gosto de colocar preço no trabalho de ninguém, mas eu também me recuso às vezes ter que pagar R$ 70 em um corte de cabelo, então eu vou cortando. A minha sobrancelha é o mesmo que faço, eu não uso alongamento de cílios, maquiagem também eu faço tudo mais básico, uso normalmente o blush, então eu não vou em salão para cortar cabelo, para fazer unha, porque são coisas que eu mesma faço em casa. E, gente, o total de tudo aqui, considerando todos os meus gastos, né, fixos, variáveis, deu 2.262. Porém, se eu tirar R$ 500 aqui, por exemplo,
do vale alimentação, que não sai do meu bolso, né, obviamente, fica R$ 1.752. Então, todos esses gastos é dentro da minha realidade, de uma pessoa que mora sozinha, de uma pessoa que é extremamente econômica. Eu não tenho filhos, né, também, que eu acho que filhos é um gasto já extra, né, maior, que uma infinidade de coisas que, se você aí é pai ou mãe, você deve saber, entender mais do que eu, né, inclusive o valor de cada coisa quando se tem uma criança em casa ou uma família numerosa, né. E esse foi o vídeo, né, reforçando mais uma vez, se você gostou, faz um favor para mim, comenta muito, muito, muito aqui embaixo, me fala quanto que você gasta mensalmente, qual o tamanho da sua família, né, se você mora sozinho, é um valor próximo ao meu, o aluguel aí na sua cidade, ele é caro, é barato, como funciona? Porque o Brasil, né, ele é imenso e cada estado, né, do país, cada município tem valores diferentes, pelo que eu observei. Por exemplo, São Paulo já é extremamente caro o aluguel, né? Então é isso, um grande beijo, muito obrigada por estar aqui, tchau!